Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Vamos lá falar do Nicão da Massa! Classificado já? Rapaz, eu falei pra vocês que eu tava tranquilo, né? Eu tô tranquilo Eu tô agora tranquilaço ainda. Cara, o Knicks vai virar essa série. Eu tô de boa. Ontem eu tive muito de certeza boa. absoluta disso. Sabe o que é engraçado? Assim, Eu tô de boa. Eu tive certeza ontem. Vocês estão fazendo exatamente o que eu fiz. quando vocês perderam 2-0, aí É diferente. É diferente. Ainda estou A tranquilo. forma de que É diferente. aconteceu é A diferente. forma que a gente virou o jogo ontem, a gente entrou na série, meu amigo. A gente tava perdendo de 20 pontos no segundo quarto. 15 no final do terceiro. Fomos lá e buscamos uma virada no último quarto, tendo Karl Anthony Towns com 4 faltas, Delon Wright e Landry Shamet em quadro. O Jalen Brunson ficou no banco. Da metade do terceiro quarto até os últimos 2 minutos do último quarto. Então esse time mostrou... Jalen Brunson, sem meu arremesso livre ali. Olha, O Brunson, Sem meu lance cara, livre o também, Brunson, eu não mas consigo. eu já te dei esse papo reto. 10 O de Brunson, 10, né? quando ele vem 6 jogar de mal... 18. No primeiro quarto ele tava horrível também. Eu acho que o primeiro quarto tava assim, 2 de 9, uma parada assim. O jogo do Brunson, quando ele vai mal, mano, é catastrófico. É isso aí. olha, eu assistindo o jogo, eu fiquei falando assim, eu fiquei pensando assim, né? Assim, a gente teve os problemas de falta, por isso que a gente teve que dar mais rotação para Delon Wright e Landry Shamet. Mas, cara, e até o Dulce também. Mas vou te falar uma coisa. Eu acho que o Knicks nunca defendeu tão bem quanto no último quarto com esses caras em quadra. É óbvio, tirou a cachorra do Jalen Brunson. Pô, o Jalen Brunson não defende nada. Cara, os malucos defenderam muito a rotação defensiva para onde cada um ia. Porque o time dos Pacers é um time que espaça e um time veloz. Puxa muita... Pô, se você olhar a fast break, eu acho que a gente fez... O Knicks fez 2 pontos no jogo de contra-ataque. E, se eu não me engano, o Pacers fez 20. Pra você ter uma ideia. Depois você dá uma olhada aí, que é tipo isso. Que seria uma grande arma do Pacers contra o Knicks. Assim, a gente conseguiu parar... Fast break points, vocês tiveram 2 Aham. e o Pacers 16. 16. Olha a diferença de... Quando a gente conseguiu botar esses bagres em quadra, eles defenderam de uma forma que a gente conseguiu limitar os Pacers a meia quadra. Uma loucura. Isso foi muito bom. Assim, é lógico que é horrível falar que ótimo que o Jalen Brunson tinha 4 faltas, ele teve que ir pro banco para entrar o Landry Shamet. É horrível falar isso. O jogo. Mas esses caras mudaram a partida. Então, mas é isso que eu tava Que perguntando loucura. pra vocês. É, a gente chegou nesse ponto agora que a E gente só, vai falar do Knicks. e só que uma questão que talvez... E eu acho que a mudança também do Josh Hart pro banco e deixar Gostei. o Mitchell Robinson de titular, eu também gostei. Apesar de que não mudou muito a rotação. O Hart Mas acabou sabe tendo o uns que minutinhos acontece? a menos. Então, mas sabe o que acontece? Assim, eu acho que deixar mais minutagem pro Mitchell Robinson no final do jogo é ruim, porque ele vai fazer um hack nele. Então ele entra, defende e sai. Foi o que acontecia. Ele entrava, defendia, saia, entrava o Jalen Brunson. Quando era para defender, o Jalen Brunson saía, entrava o Mitchell Robinson. Então deixar ele no final do jogo com lance livre na mão, com o poder ofensivo na mão é ruim. Usa esse maluco logo no início do jogo, deixa ele dar porrada, fazer a falta, pegar rebote, complicar a vida dos caras e no final joga quem mata a bola. Cara, eu achei que o Thibodeau foi muito bem nesse jogo. Também achei. As mudanças foram boas. Também achei. Ele poderia ter se afobado e colocado o Jalen Brunson de volta no jogo ali com 6 minutos, Sim, a partir do momento que a gente começou exatamente. a encostar. Ele podia ter se afobado e não fez isso, mano. Ele Exatamente, teve a convicção ele de manter segurou- o Delon Wright em quadra, mano. Isso tem que ter Exatamente. personalidade. Ele mal usa o Delon Wright na temporada regular. Exatamente, Na cara. temporada regular, ele foi lá e Ele acreditou. não colocou o Jalen Brunson, tipo, ele voltou pro último período com 7 minutos de jogo já, faltando pra acabar. Sim. E normalmente os caras estão Menos, com cara, 9, menos, 6, né? foi Tipo menos. assim, isso, Foi menos, faltava 3 minutos, Fernando. Mas Menos que isso até. Mas isso que é a minha pergunta. acho que ele assim, voltou, cê- depois saiu, entrou de novo, ficou cê nesse acha entra e que sai. rápido, é. o Brunson foi pro banco por causa das faltas. Aham. Você acha que isso ajudou o time a ganhar? Eu acho. Se ele tivesse né, na quadra o jogo inteiro, a minutagem dele normal, que ele jogou 31 minutos ontem. Geralmente ele tá com 44, né, por aí. O Thibodeau deu uma aliviada geral ontem. Até o Hart, que é acostumado a jogar Sim, 44, ele tá com 34 ontem. jogou 34. Eu pois é. achei que talvez isso possa ter abrido os olhos do Tibbs, cara. Porque assim, funcionou, meu irmão. Funcionou. Descansar os caras? Quem diria, né, que descansar um pouquinho pode ajudar, que botar um jogador fresco em quadra pode ajudar, pode dar um gás no teu time. Quem diria? Não, se você olhar, por exemplo, o Delon Wright, ele não fez nada ofensivamente
4 Não pontos. lembro de nenhuma Dois- bola dois dele. pontos. 2 um de pontos. um. Dois. Não fez nada. Só arremessou uma vez. Mas, fez o- mas assim, defensivamente o cara foi muito bom, cara. E o que a gente precisa é descansar os caras na defesa. Então assim, sabe não o que é espere também? muito do Delon Wright no ataque. Bota ele pra defender. E o engraçado é que teve também 0 rebotes, uma assistência, uma roubada de bola, mas assim, Mas o número... mas era a presença O dele. número é isso, relativo. era isso. É rotação de defesa, é Não, chegar isso e eu concordo. abafar, né? Não deixar os caras correndo no Era contra-ataque. isso. Cara, Funcionou, mano. uma parada também que a gente sempre pontua sobre times que tem O jogadores que Shammer também centralizam. jogou muito bem quando ele entrou. Sim. Shammer, Ele meteu bola, ele chegou a meter bola. um de dois. Foi uma de meteu 3, né? Uma de 3. Foi o cabelo lembrando que foi de 3. Mas, cara, a gente fala isso sobre todo time que tem jogador que centraliza jogo. A gente critica até o Luka, às vezes, por isso. Cara, Jalen Brunson, às vezes, é um jogador que deixa o ataque do Knicks muito previsível. Muitas vezes ele é esse O cara. Tatum é a mesma coisa. Eu Muitas até falei com vezes. vocês, assim, quando o Tatum entra, o ataque é muito mais devagar e é muito mais previsível. Concentra, né? O Brunson também, né? Você sabe que ele vai chamar o pick and roll, aí ele vai fazer o drive dele ali, talvez ele dá aquele Isso aí. passinho pra trás e dá o mid-range dele. Ou, Mas eu aí ele pensei- bate pra cima, ou então encontra alguém no período. É isso, Mas entendeu? eu O jogo é pensei bem, previsível. assim, foi interessante, que eu fiquei assim, cara, assim, será que se o Brunson estivesse na quadra agora, o Karl Anthony Towns ia virar o que ele virou É. no último quarto? E, cara, eu tava preparado pra chegar aqui também, cara, detonar o Karl Anthony Towns. Eu também. Porque nós entramos no último quarto, você estava perdendo de 10 pontos, eu acho, era isso, né? Assim, 14. acho que era Tipo, 10, 12, uma parada assim, igual 10 a 12 pontos entrando no último quarto, Karl Anthony Towns com 4 pontos. Tipo assim, hoje Jalen é o- Brunson com 4, 5 eu faltas. falei, hoje é o dia que, amanhã é o dia que eu chego lá. Não, eu achei que eu detonando o Karl ia Anthony Towns. destruir esse estúdio. Eu tava numa pilha, assim, no terceiro quarto, de puto E com vocês esse time. perdendo por 20, eu vi que é a primeira vez na história da NBA que um time time vira 3 jogos de 20 pontos. vira 3 jogos perdendo por 20 pontos. New York Knicks Basketball. Cara, eu achei muito interessante o que aconteceu. Na adversidade, talvez nós tenhamos encontrado a solução. É aquilo, né? O Jalen Brunson vai fazer muita falta ofensivamente, mas vamos tentar tirar 3 minutinhos dele do jogo? Vamos tirar ele. Até pra ele 5 descansar, minutinhos mano. por jogo? Os últimos 2 jogos, ele mete um airball e toma uma decisão completamente precipitada e arremessa uma bola faltando 3 segundos no meio da quadra. São esses os 2 últimos momentos que a gente teve dele no clutch time. Cara, isso é cansaço, físico e mental. Né? Tomar a decisão errada é consequência de cansaço mental. Né? Meter um airball, pô, a bola nem chegar na cesta, não tem força pra meter a bola na cesta. Nem uma tijolada ele conseguiu Igual meter. ele fez no. E o Cat assumindo a responsabilidade ali, que, cara, assim, esse tipo de jogo do Cat, eu vejo pouquíssimos defensores conseguindo parar ele. Que é o É Cat, ele é um pivô que ele joga, ele chega no trailer, ele é o último a chegar no ataque de propósito, né? Ele é o último a chegar no contra-ataque de propósito, porque é onde ele vem e para na cabeça do garrafão da linha dos 3 pontos para poder ter esse arremesso. E ele tem um bom arremesso. Todas as vezes que ele caiu na cabeça do garrafão, ele conseguiu cortar o Miles Turner. Ele dá a boca, o Miles Turner vem igual um trator, ele corta e vai lá dentro fazer as bandejinhas dele, aquela bandeja, aquele todo molengo, né, todo estranho, e consegue fazer. Então, se o Karl Anthony Towns consegue fazer mais 1 ou 2 jogos, mais 2 jogos nessa série assim, a gente vence essa série. Mano, quando Eu só preciso de 2 jogos do Karl Anthony Towns assim. O resto vai ser o padrão do Knicks. Concordo contigo. Quando o Karl Anthony Towns percebe que ele tem 2,14 m, 2,13 m, né? Que ele é 7 feet. Isso é o quê? 2,13 m, né? Uma palavra Por assim. aí. 2,13 m. E quando ele tem 114 quilos. Cara, eu não. Ontem foi um dos primeiros jogos que eu vi ele realmente atacando o aro com força. Não, sabe assim, ele tava realmente assim, atacando pra ser dominante ali. E ele até matou uma bola de 3 que eu achei que foi falta também. Também achei que não foi recebeu o and one. Também Foi achei. foi o top daqui ali. Mas, cara, assim, quando ele percebe... Isso é uma coisa que eu acho que o jogo, como está evoluindo agora, os jogadores estão um pouco mais soft, em geral, para não bater para dentro. Eles estão querendo fazer um step back three. Igual o Karl Anthony Towns, o que você acha que é mais eficiente? Você fazendo um step back three ou você tentando arremessar de 1 metro, 2 metros da cesta? Você literalmente tem 2,14, 115 quilos. Quando ele percebe essas coisas, mano, ele realmente é bem dominante. Mas, é igual eu falei, é um jogo ele faz isso e o outro jogo ele joga igual, ele acha que ele é o Kobe.
Ele acha que é o Kobe. Como ele explica? Destrincha isso aí pra gente. Ele acha que é o Kobe. Ele arremessa 30 bolas e acerta o 5. o fadeaway jumper, turnaround jumper, fadeaway step back. Sabe assim, ele acha que é esse cara, mas, mano, quando ele pega no bloco ali, teve algumas jogadas ali que foi, cara, assim, Carl Anthony Towns, ele perceber o quão dominante ele pode ser, não é todo ser que nasce com o corpo que ele tem. E ele não usa isso a vantagem Ele é dele. grande, ele é pesado e ele é elástico. Ele tem uma elasticidade bizarra, mano. Não parece que ele tem 2,13 m. Cara, ele é tipo o tamanho do Embiid, e olha que o Embiid saudável, né, quando o Embiid tá em quadra, olha como ele domina todo mundo. Karl Anthony Towns poderia fazer isso. Poderia. Mas ele E até essa expectativa que eu tenho sobre o Karl Anthony Towns, mano, é ele ser esse cara. Até lembro de algum momento em janeiro, fevereiro, que tu sempre me perguntava quem é o principal jogador desse time. Eu falo, Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Até porque o Jalen Brunson não tinha entrado na temporada como ele entrou depois nesse ano. No ano passado ele ainda não estava jogando nesse nível. Cara, é porque é isso, sabe? E às vezes eu critico o Jalen Brunson aqui, falo que o Jalen Brunson não é um jogador pra tu ser campeão, pra te levar pra um título. Cara, eu acho que o jogo de hoje exemplificou bem isso, mano. Pô, ele é muito fominha. Não tem outra palavra. O Jalen Brunson é muito fominha. É muito concentrado É que o jogo muitas vezes dá certo. Dele arremessar 27 bolas, fazer 35 pontos, a gente ganha o jogo, fica tudo bem, ok. Mas, cara, quando dá errado, é muito, muito acentuado, cara, que o problema, às vezes, é essa centralização de jogo em cima do Brunson. Então, assim, é um fenômeno, mas... É bom até você falar isso, que a gente não tá criticando o Brunson, a gente não tá falando mal dele. A gente tá só questionando o papel que ele precisa assumir num time pro time ser vencedor. É interessante, Né? assim, o Essa último discussão. jogo, né, que vocês ganharam, 23 pontos. Nos últimos 2 jogos que vocês perderam, 36 e 43. Então ele marcou 43 no primeiro jogo, perdeu. 36 no primeiro jogo, perdeu. Também já a gente perdeu em detalhes, vai, cara. É complicado também puxar assim como se, o Brunson fez muito ponto, a gente perdeu. A gente perdeu um Porra, detalhe. a gente perdeu perdeu um aquele detalhe. jogo, o primeiro jogo, aquele apagão que a Absurdo. gente deu foi um absurdo. A bola do Haliburton cair é um absurdo. Era dar 2-1 a gente. Olha, né? e outra coisa também, assim, o Pacers não jogou tão bem. Se você olhar os números deles, cara, estava 20% de bola de 3, matou só 5 de 25 bola de 3. O Miles Turner 1 de 6, Nesmith 1 de 3, Siakam 0 de 1, Nembhard 0 de 3, Haliburton 2 de 8 e só uma bola de 3 do banco. Bizarro. Então, E sabe uma coisa? A virada 25. do Knicks aconteceu muito porque o Naismith não estava em quadra em grande parte do tempo. Ele sai, Porque ele vai ele pro é do banco, tornozelo isso, dele. tornozelo. Aí ele vai voltar, o Knicks já estava Ele ganhando, tem sido eu um cara acho. que, mano, defensivamente está jogando muito bem. Total, a saída ele é dele bom demais. foi impactante também. Ele é bom Sabe, demais. cara, aquela bola de 3 do McBride, que foi no último quarto, você estava perdendo, você estava ganhando de, eu acho que foi 8 pontos, alguma coisa assim, e mas foi no momento onde vocês Eu lembro. pararam eles, aí eles pegaram o rebote, eles tentaram de novo, vocês pararam eles 2 vezes, aí em seguida, bola de 3 do McBride, cara, eu acho que aquele foi o momento que vocês ganharam aquele jogo, mano, porque assim, mentalmente, como os caras levaram um back ali, foi foda, mano. Isso é. O McBride tá jogando bem pra vocês. Cara, eu confio bem. bastante Bom nos playoff arremessos dele. Quando ele tá pra arremessar, dele, eu bom playoff, fico bom de playoff. boa. Sim. sabe? Defendendo também, ele tá ajudando. Fico bem de boa quando eu vejo que a bola tá batendo nele pra finalizar. Pô, ele foi pra uma dunk que ele ia dar na cabeça do Siakam ali, que, pô, meu irmão, ele saiu muito do chão, ele é muito... Sim, tô gostando, cara, vai com vontade, sabe? Dito isso, ainda... E eu acho que não foi o falta Pacers do ganha Siakam. amanhã. O Pacers continua Eu favorito, acho claro. que o Pacers ganha amanhã. O Pacers continua favorito. Só que olha só, se o Acho Knicks que não. ganhar agora, vira uma série, vai faltar 3 jogos e são 2 em Nova York. Sim. Eu acho que o Knicks ganha de novo, Fora, fora de casa. eu acho que o Pacers ganha. Eu A acho gente- que o a Knicks gente- chega mentalmente melhor pra esse jogo aí, mano, com mais confiança. acho que a gente ganha. Não, com certeza Sem sombra de dúvida. vocês ganharam mais confiança. Mas eu acho que o Pacers ainda jogando em casa... Igual eu falei, cara, eles estavam 20% de aproveitamento de bola de 3 e também de quadra foi 44%. Não que vocês foram muito melhor, né? Mas vocês estavam 34% de aproveitamento de bola de 3, 90% de lance livre também, então vocês mataram muito lance livre. E, cara, eu ainda acho que o Pacers ganha amanhã.